que o Senhor Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Diz a palavra: todos aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Esperar em Deus é não agir de si mesmo, aguardar Deus resolver. Todos nós, quando confiamos para valer em Deus, nós esperamos para valer Ele agir. E Ele dá as coordenadas como general do nosso exército. Fazemos parte de um exército celestial. A nossa estratégia de trabalho, de luta, de guerra é diferente do mundo. Uma grande arma que o Senhor põe em nossas mãos é a palavra. Sucessivamente, segue-se humildade, o amor. Cantares de Salomão, capítulo 2, diz: e o seu estandarte em mim é o amor. O amor tem que estar em si. Quem ama não tem dificuldade de perdoar. Quem ama não tem dificuldade de obedecer. Quem ama não encontra barreira para servir. São armas poderosas da justiça. Outra grande arma é a obediência, como está escrito, como Paulo escreveu em Corinto: então será vingada toda desobediência quando cumprir a vossa obediência. Você quer se vingar da desobediência? Alguém te fez algo que te entristeceu, que manchou o teu nome? Está escrito. Tem coragem de entrar nesse exército? Vocês realmente estão encorajados pelo Espírito para empunhar as armas do Espírito? Amém. Então segura essa arma. Será cumprida a vingança contra a desobediência quando houver obediência. Então será vingada a desobediência quando vocês colocarem em prática toda a obediência. Porque quando alguém faz coisas erradas contra você, Satanás quer que você faça o mesmo com ele. Eu faço sempre uma ilustração. Não vou contar uma parábola, mas uma ilustração. Se por um acaso os irmãos passam perto de uma lama e ali tem um porco fuçando a lama, e com o seu focinho lançar lama sobre a tua roupa, e o irmão ficar então enraivado e quiser pagar com a mesma moeda, ou vingar da forma humana, você não vai entrar na lama, pôr o seu rosto na lama e sujar o porco. É isso que vocês vão fazer? Com certeza ninguém quer fazer isso. Mas é isso que acontece quando nós retribuímos igualmente quando faz conosco. Se alguém erra contra você e você vai então devolver o que a pessoa fez contigo, você não cumpriu a lei de Cristo. Por isso que está escrito: não vingais a vós mesmo, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor quer que nós paguemos com o amor. O amor, irmãos, não faz mal a ninguém. As nações que brigam em nome de deuses não manifestam amor, mas estão defendendo um Deus que não pode fazer nada por eles. Um Deus morto, que não mata, não dá vida, não responde, não faz nada. Na verdade, o Deus dessas nações que lutam por suas religiões são eles mesmos. Agora, o nosso Deus, que está nos céus, que criou todas as coisas, Ele tem manifestado, não só aqui na igreja, mas há muitos irmãos na face da terra, em todo o mundo, falando aos seus corações, respondendo, dando sonho profético, nos dando direção de todas as coisas. Por isso que Ele é digno de toda a honra e glória. Não é mesmo, irmãos? Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentar por escravo para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Amém? Por esse sentado, iremos então falar sobre esse assunto muito importante. Paulo ressalta sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. Uma vida em Cristo Jesus é uma vida morta para o mundo. Ele faz uma comparação a respeito da ressurreição e da morte de Jesus. Morte e ressurreição. Jesus, ao morrer e ressuscitar, já não está sujeito mais à morte novamente. Depois que ele ressuscitou, recebeu o poder dos céus. Todo o poder lhe foi dado. Paulo então faz uma comparação, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós pelo batismo, simbolicamente, tomamos uma decisão pela fé. Pela fé. Quando alguém é batizado pela fé, a pessoa crê, como é ensinado nas Escrituras, que ele morre para este mundo, morre para o pecado. E se alguém está morto, nada da vida lhe afeta mais. Paulo então explica, fazendo essas comparações, que se nós morrermos para este mundo, não seremos afetados por ele. Mas se nós não vigiarmos, novamente as nossas vontades antigas vão ressurgir. Ele disse aqui que pela fé nós cremos que morremos para este mundo, e através do batismo é confirmada a nossa morte para este mundo. Vocês sabem que uma pessoa morta não sente nada se tocar nela. Paulo então faz uma comparação que aquele que está morto para o pecado, como que ele vai viver praticando o pecado? Por isso que João, na sua epístola, diz que os filhos de Deus não pecam, ou seja, não praticam o pecado, não tem prazer na prática do pecado. O cristão ou o crente, que tem o nome de cristão, mas se tiver ainda esse sentimento, deve pedir a Deus para repreender. E se vier a praticar o pecado premeditado, certamente morrerá. Porque o pecado para a morte, que a Bíblia diz para não orar, muitas pessoas pensam que é adultério, ou um pecado enorme. O pecado para a morte é o pecado premeditado. O que Satanás te tentou, você imaginou, você pensou, você bolou, você conversou com o inimigo, você desejou e você agiu. Então isso é um pecado para a morte. Por que não orar? Porque a pessoa fez conscientemente. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Será que ele não tem mais oportunidade? Tem sim, mas ele vai sofrer o dano, porque ele teve conhecimento, ele desejou o erro. Ele teve acesso ao conhecimento da palavra e não vigiou, porque quem é que não é tentado neste mundo?
Quem é que não sofre consequências deste mundo? Todos nós somos tentados. Todos. Até o Senhor Jesus foi tentado. Mas ele cedeu à tentação? De maneira alguma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Porque nós vemos que muitas pessoas, quando entram para o caminho do Senhor, com desejos, com necessidades, angustiados, o Senhor então resolve um monte de problemas. Não é mesmo, irmãos? Quantos de nós fomos abençoados? Quantos de nós recebemos bênçãos materiais e espirituais de Deus? Fomos consolados. Mas quantos por aí, depois de receberem a graça de Deus, acharam que com liberdade podiam praticar aquelas coisas antigas que um dia abandonou? Então ele faz essa pergunta: permaneceremos no pecado? De maneira nenhuma, para que a graça aumente. Quem permanecer no erro, a graça de Deus não vai aumentar, ela vai diminuir. A graça de Deus aumenta de acordo com o momento em que a pessoa tem desejo de obedecer, desejo de fazer, desejo de amar, perdoar, desejo de estudar a Escritura, de conhecer, saber que Deus é Senhor, saber a sua vontade em sua vida. É claro, as pessoas ficam bem informadas quando lê jornais, quando vê televisão. A nossa informação não é das coisas do mundo. Alguém diz para mim assim: pastor, mas eu acho que ver televisão é importante porque nós estamos bem informados. Informado de quê? O que é que alguém sabe demais que ver televisão e eu não vejo praticamente momento nenhum televisão? A minha informação tem que estar aqui, porque os eventos mundiais estão escritos nesta palavra, nas profecias de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas. As coisas que hão de acontecer, as coisas que a igreja precisa saber, está aqui. A Bíblia é sempre atualíssima, ela não é um livro ultrapassado. Tanto é que a palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se vocês pensam que Jesus, quando disse isso, ele estava falando somente das palavras que ele disse em Mateus, Marcos, Lucas e Tiago, a Bíblia diz em Apocalipse que ele, o nome dele é a palavra de Deus. Então você vê Jesus falando de Gênesis a Apocalipse. É o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Cristo, que operou nos profetas. Jesus disse para os judeus: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. De que tempo Jesus estava falando? Jesus estava falando quando ele estava ali em Noé, quando ele estava ali em Melquisedeque, quando ele estava com seu servo no passado. Bendito seja o nome do Senhor. Outra vez ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como uma galinha junta os peitinhos debaixo das asas? Jesus estava falando de quem? É dele. Mas Jesus era o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento? Não, ele estava representando o Pai. O Pai dele é um, ele é outro, e o Espírito Santo é outro. Aí você vai dizer que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é o próprio Pai? Isso está errado. Jesus é um, o Pai é outro, e o Espírito Santo que está aqui na terra é outra pessoa. E na Bíblia não tem parte nenhuma que se deva a adoração ao Espírito Santo. A adoração é só ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus. As igrejas aprendem errado, ensinam errado. Muitos irmãos não consultam a boca de Deus, não consultam a palavra, vão ouvindo e vão passando para frente muitas coisas erradas, que há muitos anos o povo não foram despertados. Graças a Deus, nós temos muitos irmãos hoje em dia que estão estudando mais a palavra do Senhor. Nós vivemos épocas em que o povo do Senhor buscava muito orações, jejum, e atrás de visões, dons, revelações, profecias. Isso é importante, mas o mais importante é a palavra do Senhor. E principalmente é ela que nos fala sobre as coisas que devemos agir, né? Nesse texto, Paulo, né, quando ele diz que, no versículo, por exemplo, 3, não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Significa que quando nós cremos em Jesus e cremos no batismo, e descemos as águas do batismo, nós estamos espiritualmente, pela fé, morrendo para o mundo. E quando nós morremos para o mundo, não devemos ter mais comunicação das coisas desta vida do mundo, que nos atrai ao pecado. Você já sabe o que é o pecado.
Quem pode dizer com uma palavra simples o que é o pecado? Tudo que é contrário. Tudo que é contrário a Deus, tudo que é contrário à sua vontade. Vocês sabem que um passeio pode se tornar um pecado? Às vezes nós estamos falando assim, puxa, esse pastor fala muito a respeito de obediência. É porque na verdade eu procuro atrair os irmãos a Cristo e a palavra, mostrando que há coisas que você faz na vida que é lícito, mas pode não ser beneficente para você, ou para Cristo, ou para o seu próximo. Talvez não seja tão bom, não vai causar uma bênção. Eclesiastes capítulo 11, ele diz ali, falando para o jovem: anda pela vista dos teus olhos, faz o que deseja teu coração, recreia em todo o teu tempo. Sabe de uma coisa, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Deus me envia a pregar na casa de uma pessoa, ou a um lugar, mas eu estou com um desejo imenso de fazer um passeio, porque eu estou cansado, e vou passear. Esse meu passeio torna-se pecado. É por isso que muitas pessoas que estão do lado de fora não entendem por que nós morremos para o mundo. Porque às vezes nos privamos de ir fazer tantas coisas que as outras pessoas que não seguem a Cristo fazem. É porque hoje nós temos um compromisso. Todo aquele que vem para Jesus, se não tem um compromisso com Deus, ele está fora do corpo. Porque nós, irmãos, aleluia, somos como membros do corpo. Um pequeno órgão do nosso corpo foi Deus que criou. Ele está escondido em uma parte do corpo, mas é muito importante. Assim são os membros. Então, quando nós viemos para Jesus, o mundo para nós se torna uma coisa morta. Nós só usamos do mundo o que é necessário para nós vivermos. Mas como então o inimigo trabalha para nos atrair para longe de Cristo? Paulo diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós fizemos uma pergunta: o que é o pecado? É tudo que é contrário à vontade de Deus. Bom, então se você insiste em qualquer coisa que é contrário à vontade de Deus, você está permitindo que o pecado aumente na sua vida, e a graça vai diminuir. Lembra do profeta Jonas? Jonas cometeu um pecado. O pecado de Jonas qual foi? Ele adulterou, ele matou, ele usou droga, ele bebeu? Não. Ele xingou alguém? Não. Ele desrespeitou alguém? Também não. Falou com grosseria contra alguém? Deixou de pagar sua dívida? Ficou com seu nome sujo? Não. Mas qual foi o pecado de Jonas? Ele não deixou faltar comida em casa? Qual foi o pecado de Jonas então? Ele foi passear para outro lugar. Ele desviou-se do objetivo. Se você anda desviado do objetivo de Deus, você está vivendo em pecado. Então Deus não quer que você viva no pecado, porque está escrito que o pecado não terá domínio sobre nós lemos aqui. Porque o pecado, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da lei só estão os que praticam o pecado. Por quê? A lei não justifica. Ela aponta para você: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra ao Senhor Deus acima de tudo, não tomarás o nome de Deus em vão. Mas a lei não é para obedecer mais, porque os evangélicos fazem uma mistura, põe no liquidificador, e ali mistura lei com graça e depois joga tudo fora. Amassa assim os testamentos, o Novo e o Velho Testamento, só separam aquilo que lhe é conveniente. Não matarás, não está escrito na lei? Está ou não está, irmãos? Não adulterarás, não está escrito na lei, irmãos? Honra o Senhor, não é? Com todo o teu coração, todo o teu coração, tudo está escrito na lei. Mas quando se fala que nós não estamos debaixo da lei, não significa que nós não estamos em obediência àquela lei boa. As coisas que ainda permanecem.
significa que nós não estamos debaixo da acusação da lei, da condenação da lei, da espada da lei. Porque todo aquele que comete o pecado, ele tem uma espada da lei apontada para ele. Ou seja, a lei está lhe acusando. A lei está lhe dizendo: eu vou te matar. Sai da minha frente, você está adulterando, você está na minha reta, na linha vermelha, eu vou te matar. Isso que é estar debaixo da lei. Mas estar debaixo da graça significa: vinde a mim, meus filhos. Significa: eu estou convosco todos os dias. Significa que Deus tem prazer no justo. Significa que o Senhor está do lado do justo. Graça, a palavra graça é favor. Estamos debaixo da bênção, do favor. Estamos constantemente debaixo da poderosa mão de Deus, sendo abençoados pelo Senhor. Mas porque estamos sendo abençoados pelo Senhor, pela morte de Jesus Cristo, eu não vou cumprir o que está escrito: não matarás, não dará falso testemunho. Eu vou deixar esses pecados de lado, para eu não me colocar debaixo da lei de novo. Toda uma pessoa que mata e rouba, a lei, quando prende, as autoridades quando prende, e vai para o tribunal, ali ele fica debaixo da lei. Ali tem promotores, juízes, advogados, testemunhas contra, e ali a lei tudo em cima. Muitas espadas apontando para o indivíduo. Quando uma pessoa peca dentro da igreja, ele entra debaixo da lei. Esse negócio que não tem lei mais não, a lei é para isso, a lei é para condenar. Ela não justifica a ninguém, ela não salva ninguém, a lei é só para espetar. Mas nós temos que desfazer da lei? Não, antes estabelecemos ela. Paulo disse isso aqui em Romanos. Mas nós não vivemos mais debaixo de muitas ordenanças do passado, é claro. Mas aquelas leis que na verdade são justas permanecem até hoje. Então o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu tenho a bênção de Deus para dominar o pecado. Eu tenho a graça, eu tenho as armas da justiça. Bom, então, nesta ajuda de Deus, nesta graça, quais ferramentas que eu tenho para que eu possa dominar o pecado? Vamos falar sobre isso. Quem pode falar alguma coisa? Oração, fé, obediência a Deus. Ó, isso tudo é graça, irmão. Muita gente pensa: eu estou debaixo da graça, irmão, isso aí é lei. Não sabe o que estou falando. Vão ficar na grande tribulação, irmão. Uma penca de cristãos dentro das igrejas vão ficar na grande tribulação. Aí eles vão entender o que era a graça, o que era não estar debaixo da lei, mas obedecer muitas coisas da lei que ainda permanecem. Graça, irmão, é perdão, você perdoar. Graça é condição de obedecer a Deus por amor. Aleluia. Eu não ando pelado por aí falando palavrões na beira de uma praia, não é porque é a religião aqui tem esse tabu, não. É porque eu tenho graça, eu amo a Cristo, meu corpo é o templo do Espírito Santo, meu corpo é santo, aleluia. Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho poder, eu tenho ajuda. Eu posso negar essas coisas que não me faz falta nenhuma. O meu corpo é um templo do Espírito, e Deus me usa com unção, com mais graça, com mais poder, me dando revelações, me usando profeticamente, aleluia. Isso é graça. Graça é você se despir do velho homem, tirar a roupagem velha, a antiga roupagem, o velho homem com seus feitos. Graça é você viver uma vida nas mãos do Senhor como um anjo de Deus. Aleluia. Há muita mistura e confusão a respeito de graça e lei. Lei é lei. O que se entende pela Escritura, que ninguém nunca foi justificado lá na lei. Só foi justificado quem serviu a Deus no passado, como Abraão pela fé. Aleluia. Irmãos, Abraão foi chamado o pai da fé. Existia a lei no tempo de Abraão? Não, a lei de Moisés foi dada 430 anos depois. Então nós vemos que a fé de Abraão a Deus levou ele a ter uma vida justa, agradável ao Senhor. Ele praticava a lei sem conhecer a lei, aleluia. Ele cumpria a lei de Deus sem ter uma lei escrita, porque ele era um homem que estava debaixo da graça, cheio de fé. Eu creio que se eu fizer isso para Deus, eu estou agradando ao Senhor. Então, quando nós tomamos a decisão de crer em Jesus, receber Jesus no coração e entramos nas águas do batismo, nós estamos morrendo para esse mundo. Aleluia. Quando
João diz ali na sua epístola, ele não está falando para incrédulo, ele está falando para os cristãos da sua época. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Claro, se eu amo essa vida materialista, cheia de egoísmo, eu não tenho o amor de Deus, não existe amor de Deus. Eu posso afirmar que tem, mas não tenho. Os frutos da minha árvore não coincidem com o amor que eu tenho por Deus. A única prova que temos, que amamos ao Senhor, são as nossas ações. Aleluia. De acordo com a palavra. Então, irmãos, quando uma pessoa está debaixo da graça, ele está amando também ao Senhor. E Jesus disse isso, eu sempre repito isso, sempre falo para as pessoas, aquele que tem meus mandamentos, lá em João 14, não sei se é 21, aquele que tem os meus mandamentos, está aqui dentro, ó, tem os meus mandamentos, está em obediência aos mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é viver. Nessa escritura e outras, a palavra guardar é viver, praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E são esses que o Pai está procurando, os que o adorem em espírito e em verdade. Há muitas adorações nas igrejas, formas de adorações, criar muitas formas, criar shows para envolver na verdadeira adoração que não chega do céu, não passa do teto do lugar onde estão fazendo, porque é tudo para os cantores, é tudo para uma emoção do momento. O nome de Jesus poucas vezes é falado nesses shows. Jesus tem que ser falado, o Senhor Jesus tem que ser falado todos os dias. Aleluia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele que foi cravado ali, irmãos, na cruz, agonizando horas e mais horas, até as 3 horas, quando ele rendeu o espírito, quando aqueles cravos ali já inflamando ali, doendo, mais o sofrimento na mão dos guardas, mais a vergonha de todos estarem ali, e mais o sofrimento por ver o povo entregue nas mãos de Satanás. Mas ele sabia, pelo gozo que estava preparado, a grandeza de Deus que viria sobre ele e sobre a humanidade. Suportou a afronta da cruz, diz a palavra do Senhor. Mas, queridos irmãos, o apóstolo nessa escritura, por exemplo, versículo 11, ele diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós falamos em pecado, muitas igrejas hoje não falam muito em pecado, mas eu gosto de falar do pecado, porque o pecado, irmãos, é o aguilhão de Satanás. Satanás não força ninguém a fazer nada, ele te tenta. Ele tenta você em cima do que você é sensível, que você deseja. Satanás pode fazer você pecar contra Deus por causa de uma casa que você tanto quer. Satanás pode te fazer pecar contra Deus e fazer te afastar de Deus e te esfriar contra Deus por um casamento, por um carro que você quer comprar. A Bíblia é cheia de versículos que, se você for montando os versículos, o quebra-cabeça da Bíblia, vocês terão um entendimento maravilhoso, glorioso. Isso nos faz lembrar quando Jesus disse assim, a parábola do semeador. Ele conta que uma das sementes caiu entre os espinhos. Ele diz que os espinhos são 3 coisas fatais na vida das pessoas que fazem a palavra minguar e morrer. Uma, sedução, ser seduzido pelo prazer. Outra, a sedução, ser seduzido pelas riquezas. E a outra, os cuidados da vida. Os cuidados da vida envolvem qualquer coisa do teu interesse que pode tornar-se um pecado. Quando você se entrega demais à família, ama demais teu filho, ama demais a mulher, ama demais o esposo, você deixa de lado o Senhor. E geralmente uma pessoa que ama demais uma coisa, ele sofre por aquilo que ele tanto ama. Se você amar demais o teu animal, você vai sofrer com ele. Se você amar demais teu filho, tua filha vai padecer com ele. Deus não vai te abençoar. Pode escrever o que eu estou falando.
nesses 33 anos de evangelho, eu já vi tantas pessoas sofrendo por aquilo que tanto gostou, tanto amou, tanto cuidou, tanto zelou. São os cuidados da vida. Jesus disse que essas três coisas, sedução das riquezas, sedução dos prazeres e os cuidados da vida, sufocam a semente e ela fica infrutífera e não cresce. Quer dizer, a semente é a palavra. Você recebe a palavra no seu coração, até experimenta um novo nascimento, mas de repente você se deixa levar pelos espinhos. Os espinhos começam a sufocar a palavra que você recebeu. Você começa a se preocupar com os cuidados da vida, problema familiar, problema não sei o que no trabalho, problema isso, e se envolve demais. Nisso que você se envolve, você começa a cometer o pecado. Poxa, mas isso é pecado? Para mim pecado era adulterar, matar, roubar, destruir, saquear. Pecado, irmãos, existem os mais graves e os menos graves. Eu muitos anos ouvi pessoas dizer assim: irmão, não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, tudo é pecado. E eu digo para todos os pastores e todas as igrejas e todos os membros do mundo: existem sim pecados maiores e pecados menores. Nós temos palavra no Velho Testamento que fala sobre isso. Reis que pecaram mais do que outros que foram anterior a eles. E quando Jesus estava diante de Pilato, disse: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Quando ele disse: não sabes que eu tenho poder para te prender e te soltar? Jesus diz para ele que nenhum poder ele teria sobre ele se do céu não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Depois vocês olhem nas Bíblias de vocês e nunca mais digam: ah, não existe pecador e pecadinho. Existe sim. Mas todo pecado tem a sua consequência ruim. Os pecados, eles nos colocam debaixo da acusação da espada da lei. E quando o irmão ou a irmã recebe a palavra e você não rega ela, mas deixa os espinhos da vida sufocar a palavra de Deus, a Bíblia que você anda na mão, aquilo que você lê, você deixa a palavra ser sufocada pelos espinhos da vida. Nós já sabemos o que são os espinhos: os cuidados da vida, sedução dos prazeres, sedução das riquezas. Você deixa essas coisas tomar conta da sua mente, do seu coração, a palavra vai morrer. Você até grava na sua mente, mas ela morre da seguinte forma: você não sente mais vontade de fazer o que a Bíblia diz. Você não sente vontade de cultuar, de jejuar, de estar com os irmãos, de suportar aqueles irmãos que ficam falando um do outro, e você não tem força nem para suportar isso. Não tem força para perdoar, não tem força para olhar para aquele irmão e pagar o mal com o bem, porque a palavra não está no teu coração. A gente pensa que está. Irmão, você só pode ter prova que a palavra está no teu coração quando você é submetido a uma situação e Deus te dá vitória. Ela está enxertada lá dentro, porque ela te leva a passar por cima da barreira. Ela te leva a perdoar, ela te leva a amar. Então, uma situação simples da nossa vida, de forma errada, ela pode tornar uma grave consequência. Quer ver uma coisa? Vocês sabem que nesses lugares desertos, por exemplo, mas onde tem matas, e quando em algum desses lugares, falo deserto de pessoas, não um deserto de areia, e quando então há uma grande seca e o mato fica da cor de amarelinho, da cor de areia mesmo, no deserto, e uma simples faísca de um raio, ou se cair um simples palito de fósforo, aquilo vai incendiando, vai matando animais, vai alastrando. O pecado, ele faz exatamente assim. Se nós não vigiarmos, uma simples coisa, um simples prazer, se torna uma queimada enorme nas nossas vidas. Nós temos que ser temperados em tudo para não ficarmos debaixo da lei. Às vezes, irmãos, nós pensamos que todo mundo que está na igreja vai entrar no reino dos céus. Às vezes pensamos que todo mundo que anda com a Bíblia na mão está bem diante de Deus, está isento, está ótimo, está isento do pecado, está ótimo diante do Senhor, e às vezes não está. Se os irmãos observarem aqui nas Escrituras, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, era exortação em cima de exortação para que o povo permanecesse na presença de Deus e vigiasse constantemente contra as astutas ciladas do diabo.
Você pensa que cilada do diabo é que alguém quer pegar você na esquina? É que alguém quer te assaltar aí, irmão. Cilada do diabo. A maior cilada do diabo acontece dentro de nós mesmo. Quando Satanás percebe que no teu coração ele não vê, eu penso que ele não veja, né? Mas quando ele percebe tuas ações, tuas palavras, a tua queda para alguma coisa, você começa a pender para uma coisa e para outra, ele então começa a trabalhar em cima do teu gosto, em cima do teu prazer, para te afastar de Deus. Quando ele te afasta de Deus e você se torna um crente frio, e você cai no laço do diabo, laço de Satanás. Quando você cai nesse laço, você se coloca debaixo da lei, a acusação da lei. Você não ama o teu Deus acima de tudo. Você não está amando o teu próximo como a ti mesmo. Porque uma pessoa que começa a buscar as coisas dessa vida, ele passa a ser muito egoísta. Pensa muito em si. Pensa muito na sua família. Ele não pensa muito nas pessoas. Quando nós somos em Jesus, nós pensamos na família de Deus, porque nós somos uma família de Deus. Quando nós estamos realmente fazendo parte do corpo da igreja, eu quero saber o que o irmão está necessitando. Eu quero saber o que os irmãos precisam de oração para me orar. Eu em casa, eu tenho tempo, vou orar. Eu vou buscar um tempo, 10 minutos, vou orar por 10 pessoas, cada minuto vou orar por uma. Eu posso fazer isso? Essa é a vontade de Deus. Então uma simples coisa, voltando ao que eu estava falando, pode se tornar um grave pecado te afastando de Deus. Ou o que eu estou falando, eu não sei se os irmãos estão compreendendo. Quer ver uma coisa? Nós conhecemos várias pessoas, vários líderes, pastores, que começaram uma obra. E cresceu o número de pessoas, mas não cresceu o número financeiro. Então se endividaram para fazer megas templos. Ficaram com seus nomes sujos, começaram a vender coisa dentro das igrejas para arrecadar fundo. Isso é pecado. Alguém pode me criticar? Eu não tenho, faço questão de alguém falar, porque às vezes nem todos entendem o que nós estamos falando. Torna-se pecado sim, porque as pessoas põem o seu coração no dinheiro, no débito, na dívida, no que fizeram, e sem consultar a boca do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: ai daqueles que carregam esse medo de dívida. E a pessoa então entra no pecado. Você então tem um vizinho, seu vizinho e outras pessoas estão prosperando, mas você está igual o salmista no Salmo 73, que ele não prosperava, mas o seu vizinho prosperava, e ele temia Deus, lavava as mãos na inocência, e o ímpio prosperando, o ímpio engordando, e ele nada. A Bíblia diz que ele falou que ele quase se desviou do caminho, quando ele quis entender essa coisa. Por que muitos ímpios são donos do mundo e muitos crentes ficam almejando essas coisas e não são? Irmãos, segundo as Escrituras, esse homem, ele entrou no santuário de Deus, ele entrou na presença de Deus para entender o fim dos ímpios. Assim pode acontecer com nós. Então uma pessoa que não tem condições financeiras desvia-se do caminho e vai fazer uma dívida para comprar aquilo que os vizinhos, os amigos, as pessoas estão adquirindo, e ele quer ficar igual, ele quer estar na mesma posição, no mesmo nível financeiro, ou de possuir determinados objetos dessa vida. Isso se torna um pecado. Torna-se pecado porque a pessoa vai desviar-se de Deus. Ele vai então entrar num caminho da cobiça, das coisas materiais, do crescimento financeiro. A humanidade só é alimentada na mídia para crescer, entrar em faculdade, você ser engenheiro, você ser isso, você ser aquilo. Por detrás de todo esse incentivo não é uma coisa boa, nem sempre é uma coisa boa, mas Satanás se aproveita de todas essas coisas para te envolver nelas de forma excessiva. Quando você manuseia, mas não se envolve, e você é temperado em servir a Deus, então você está no mundo, mas não é do mundo. Você usa, mas como se não abusasse. Você chora como se não chorasse. Os casados como se não fossem casados. Não é isso que Paulo escreveu? Os que são presos é como se não estivessem presos, porque já receberam Jesus lá dentro das grades e já são libertos por Cristo. E os que estão livres não se sentem totalmente libertos, porque são prisioneiros de Jesus, ou seja, estão unidos a Cristo,
num bom sentido, mas se torna um pecado. Até a flor da irmãozilha pode tornar um pecado. Eu já contei isso para vocês da minha avó. Minha avó, inteligência de Deus. Minha avó não sabia ler. Na Assembleia de Deus lá de Campos, no interior de Campos, de onde eu nasci, minha avó tinha, né, ela já faleceu, um monte de netos. Família muito grande, no interior. Não sabem, só eu tenho 7 filhos, né? Mas lá 12, meu tio tem 12. Minha avó, um montão de gente. Então eu gostava muito dos netos. Como ela gostava do neto. Minha avó só tinha uma coisa: minha avó amava o Senhor mais do que os netos. E os netos dela corriam muito no quintal, porque moravam perto, e que começaram a quebrar as flores, não é da irmã Zuleia, mas da irmã Francisca, a minha avó. E ela começava a brigar com aqueles netos. E isso ela disse para mim, pessoalmente. Ela disse: Val, vem cá, eu vou te contar uma coisa. E ela começou a contar. E começou então ela a se sentir mal por estar chamando a atenção naqueles netos que ela tanto amava. Então ela escolheu entre os netos e as rosas. Fez uma ótima escolha. Qual foi a escolha? Foi lá e cortou as rosas. Porque ela estava no local onde as crianças passavam. Não sei se outra vez ela perguntou em outro lugar. Eu sei que nos últimos dias da minha avó já não cuidava mais de rosa, de plantinha, de nada. Minha avó só cuidava de servir a Deus da sua casa. Ela preferiu não se embaraçar com muitas coisas, porque cada coisa que você põe na sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu quintal, é um embaraço para tomar o teu tempo e para você se afastar de Deus sem você perceber. Você fica com a Bíblia na mão, você fica lendo, você ora, mas seu coração está nas coisas materiais. Por isso que o apóstolo, ele diz que essa palavra, que diríamos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Pecado. Em outra escritura, Paulo fala assim: aquele que se alista para a guerra é para o quartel de Deus. Aqui é um quartel de Deus. Nós temos um combate, que é combater contra o mal em nós. Não combater contra o mal nas pessoas, mas é combater contra aquele mal que quer invadir a sua alma, o teu coração, contra o engano do diabo na tua mente. Satanás, ele faz você pensar que você está certo quando você não está bem diante do Senhor. Você canta, você louva, dá dízimo, faz tantas outras coisas, achando que está agradando a Deus e pensando que está no caminho, e não consulta a boca do Senhor. Ele é artista em fazer isso, em manter crente morto dentro das igrejas, como aquele pastor do Apocalipse, que o Senhor diz: eu sei as tuas obras, tu tens nome que é vive, mas eis que estão mortos. É a grande questão sobre graça e está debaixo da acusação da lei hoje. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão afirmando que hoje Cristo fez tudo por nós estamos debaixo da graça, não precisamos fazer mais nada. Tem pastores aí que não, para mim não são pastores, são servos do diabo, ensinando por aí que esse corpo não vai entrar no reino dos céus. Não está certo isso, irmão? Amém? Os irmãos ficaram com dúvida. Claro, a carne nem o sangue não era no reino do céu. Então eles interpretaram que o que você fizer na carne não tem problema, o que você fizer de pecado na carne, porque o importante é que Deus já salvou, que a sua alma, sua alma já está salva. Mas o que diz a Escritura? Que nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para ser julgado o que nós tivermos feito por meio deste corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Se a pessoa não ler, não estudar, vai ser engolido pelo diabo. O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo, sim. Quando nós falamos do corpo do pecado, nós não estamos falando exatamente da matéria, da carne, do sangue, esses ossos de Deus. Estamos falando de uma natureza velha que habita conosco, mas ela está trancada numa grade quando você está na presença de Deus. Porque se o irmão sai da presença de Deus, você dá liberdade a esse sentimento velho, que Paulo chama-se de velho homem, velha natureza. E o diabo te engana. Você vai na igreja, gosta, emociona, mas você não tem vontade de seguir. Você não toma a decisão de servir. E a questão é que nós estamos chegando a um momento difícil, de uma decisão muito complicada. É o momento do arrebatamento. Eu tenho visto a história de Jeremias como uma história atual, aplicada nos dias de hoje. Às vezes eu me sinto como Jeremias, falando, e o povo não me ouvindo. Falando, e o povo não me ouvindo. Sinto que o tempo vai chegando, que Nabucodonosor já está rodeando a cidade. Vocês sabem quem é Nabucodonosor hoje? Quem é Nabucodonosor, irmãos? Hã? É o diabo, mas é a pessoa de quem, irmão?
o anticristo, irmão. É o Antíoco de Daniel. Lá em Apocalipse 17, diz que os 10 chifres são 10 nações, são 10 reis. Na época não tinha o nome presidente, mas a profecia para hoje são 10 presidentes. São 10 nações poderosas que vão se unir, e essas nações vão ser administradas por um homem. A questão sobre a graça e a lei é que esse tempo está chegando e Satanás está esfriando, está mantendo o povo numa falsa crença, pensando que estão debaixo da graça e fazendo todas as coisas que o mundo ensinou e trazendo para dentro das religiões evangélicas. As pessoas estão muito confusas. Outras não querem mais estar dentro de uma igreja porque não querem ser submissas a um pastor, que acha que pode servir a Deus de qualquer maneira, sozinho, andando, perambulando por aí, e não é submisso, como está escrito: obedecer vossos pastores. Essas páginas da Bíblia, do livro de Hebreus e outras, eles não querem ler, vai ver até que rasgaram das suas Bíblias. Outros dizem que esses pastores é o Espírito Santo e Jesus. Há muitas interpretações estranhas para não se submeterem uns aos outros. A questão é que o povo não estão suportando, não estão com mais condições de suportar a graça, suportar a condição da graça, do jeito que está escrito aqui, mas do jeito que se imaginam. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que haveria esse tempo que as pessoas não iam aguentar a doutrina mais pura. Quando nós ensinamos a Escritura como os apóstolos ensinavam, chama-se doutrina sã, sem mistura, sem mandamentos humanos, sem doutrinas de homens, sem regulamentos humanos. Mas quando uma pessoa nos observa pregando, pensa que nós estamos ensinando doutrinas de homem, pensa que nós só falamos sobre obediência de roupas. Nós não estamos falando, neste momento aqui eu não falei nada sobre roupas. Eu estou falando sobre estar debaixo da graça e fazer aquilo que o Senhor nos concedeu pela graça, pelo favor, e não estarmos debaixo da acusação da lei. Basta isso. O irmão que não fala com o outro numa igreja e diz que está debaixo da graça, ele está debaixo da espada da lei, já está debaixo da lei. O que Paulo diz na outra escritura? Andai no Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Aí ele diz lá, sobre os frutos. Frutos ou obras. Obras é aquilo que você produz, e fruto é aquilo que uma árvore produz. Para mim é a mesma coisa. Tem pastores que fazem divisões. Para mim é a mesma coisa. O fruto, a ação do Espírito em nós: longanimidade, temperança, mansidão, fé, amor, e aí vai. Paulo poderia acrescentar muitas coisas que o Espírito Santo produz através de nós. Aí o que ele diz depois? Contra estas coisas não há lei. O que ele quis dizer? Se você pratica na graça o amor, o perdão, a fé, a longanimidade, você tem gozo nas coisas de Deus, você não está debaixo de nenhuma acusação da lei. Você obedece à lei quando dirá: não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o animal do teu próximo, a casa do teu próximo. Tem muitos irmãos cobiçando as coisas que vem em televisão, e a Bíblia diz lá: não cobiçarás. Mas que pecado, pastor, eu estou pecando? Você não sabe não? Hoje precisa mesmo o Espírito te revelar? Não, Deus usa os pastores e pregadores para te ensinar. E hoje Deus está falando para você que muitas coisas que você vê na mídia, na propaganda, na televisão, você deseja não por uma necessidade. Isso é cobiçar. Pensa que isso, cobiçar, é uma palavra relacionada só a homem e a mulher? Não. Eu tenho um pequeno celular que o meu filho Davi me deu. Ele já tem aqui uns 4 ou 5 anos. Já está ultrapassado, porque já tem outros modernos. Ele não tem câmera, não escuta nada, ele só manda. E dá para a gente ouvir o que a pessoa está falando, tem algumas coisas. Deus tem nos dado condição de nós comprarmos um celular bem moderno.
Mas por que eu não comprei até hoje? Eu não preciso. Porque eu vou ficar cobiçando essas coisas, deixando isso entrar no meu coração. Uma vez Deus mostrou ao evangelista Márcio que eu tirava da minha roupa celular, relógio, lenço. Eu estava me despojando daquilo ali. O que Deus mostrou para ele é que no meu coração essas coisas não estão. 33 anos do evangelho. Tem mais ou menos 10 anos, um pouco mais ou menos, que nós temos uma Kombi de ano 93. Se eu quisesse, eu teria comprado um carro novo. Mas eu não ando atrás dessas coisas. Sabe por quê? Porque eu não sou preso a elas. Aleluia. E se o irmão também não está preso a ela, você é liberto por Jesus, você está debaixo da graça de Deus. E a questão é que esse arrebatamento que está chegando aí, as nações estão se movimentando. Eles estão se regimentando, estão armando as coisas, inclusive criando leis para segurar quem ficar aqui. E nós precisamos estar atentos nos acontecimentos mundiais em relação à palavra. Nós precisamos entrar em televisão. Basta nós, irmãos, sentir o que está nas pessoas, as mudanças e leis que todo mundo fica sabendo porque vai passando para os outros. É claro, quando eu digo assim que nós não vemos televisão, irmão, nós não temos realmente televisão, mas nos informamos apenas, até mesmo pelos e-mails que recebemos de irmãos, de outras pessoas, só de assuntos que se interessam relacionados à palavra de Deus. O restante, morreu 10 ali, mataram tanto ali, o senhor presidente, a senhora não sei quem vai fazer isso, essas coisas, irmãos. Nós só oramos e entregamos nas mãos de Deus. Eu não preciso ficar sabendo, a açúcar vai aumentar daqui o mês que vem. Olha, o senhor viu falar na televisão? O açúcar vai aumentar. Irmão, esquece isso. Vai servir o Senhor, que Deus vai dar condição de você viver com açúcar ou sem açúcar. No tempo de Jesus não tinha açúcar, não tinha fábrica. Então, irmãos, nós precisamos então estar voltados para a palavra de Deus, porque as coisas que estão acontecendo, elas estão se cumprindo. Eu me sinto como Jeremias, ensinando para um povo por aí, que eu falo, as pessoas sentem na hora, mas se voltam novamente para os seus negócios. Cada um vai buscar os seus próprios interesses e não se voltam para Deus. E as nações estão se preparando para tomar a rédea do mundo, irmãos. E Deus vai entregar nas mãos do inimigo, vai entregar nas mãos do inimigo. E vou dizer mais: quem está levantando o iníquo, o anticristo, para dominar é Deus. Eu vejo pessoas na internet, pessoas trabalhando, pessoas mandando e-mail, fazendo vídeo. Nós temos que batalhar, nós temos que combater. Nós não temos que combater contra o anticristo, nós não temos que combater contra o diabo em si, nós temos que combater contra as obras de Satanás que vem nos atacando. Só isso. Nós não temos que ir lá na casa de feitiçaria com um pedaço de porrete e arrebentar aquilo tudo ali, quebrar as imagens. Nós não temos que fazer isso. O que nós temos que fazer é lutar contra o mal que quer invadir o nosso coração, é manter a nossa fé em dia. Aqui, permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Paulo, em outra escritura, diz assim: vocês que foram chamados à liberdade, não à liberdade para dar ocasião aos sentimentos carnais, aos desejos que te levam longe de Deus. Mas busque o Senhor. O Senhor, Ele quer morar em você continuamente, porque morando em nós temos poder e força para lutar contra todo esse mal que vem invadindo a nós. Satanás, ele é tentador, ele não põe você à força para te prender, não. Ele te tenta, ele faz você pecar contra a lei, contra as pessoas, contra as autoridades. As autoridades são constituídas por Deus, diz a Bíblia. As autoridades foi Deus que constituiu elas sobre a terra. E diz a Bíblia que se você desobedece às autoridades, você está desobedecendo a Deus. Alguém então pode perguntar: mas se as autoridades, pastor, começaram a fazer coisas contrárias à vontade de Deus, bom, Deus vai puni-los, como puniu o rei da Síria. Deus usou o rei da Síria para castigar Israel, para castigar outras nações, mas o rei da Síria queria destruir, extinguir a nação de Israel. Aí o Senhor disse que quando terminasse de trabalhar com o rei da Síria, Deus iria castigá-lo também. Como eu disse outro dia, irmão, as nações venceram as guerras anteriores porque foi por permissão de Deus, estava no desejo, pela vontade de Deus. Tem muita gente que pensa que Deus só trabalha com a igreja. Ele é o Senhor dos exércitos. O Salmo, por exemplo, 46 diz: vede que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, o carro, joga tudo no fogo. O Senhor é tremendo, e ele trabalha com essas nações que estão em guerra, irmãos.
Aquela que ganhar é aquela que Deus determinou que ganhe. Não tem esse negócio de nação poderosa, não. O rei da Síria foi poderoso até o tempo que Deus quis. Nabucodonosor venceu e dominou até o tempo determinado. Os medos e os persas também, irmão, teve um tempo determinado. Quando chegou o tempo dos persas sair, o demônio persa, o príncipe demoníaco da Pérsia não queria sair. Teve que vir o arcanjo Miguel para ajudar Gabriel, para arrancar aquele demônio ali, mandar ele para o inferno novamente, para que um outro demônio, um outro príncipe, o príncipe da Grécia, viesse a reinar, até que viesse outro demônio de Roma. Muita gente não sabe essas coisas, pensa que o mundo está assim, andando de qualquer maneira. Há uma ordenança lá de cima, até para um pássaro cair no laço do passarinheiro. Então eu digo para os irmãos que, na verdade, nós devemos manter a nossa vida, aleluia, debaixo da graça. Irmãos, posso fazer uma pergunta? Será que vocês vão poder responder? O que é estar debaixo da graça? Eu falei muitas coisas, expliquei muitas coisas. São coisas assim, irmãos, que vocês devem aprender. Porque as pessoas dizem, eu estou debaixo da graça. Está andando nu, está andando falando piada, falando palavrões, e está debaixo da graça. Está debaixo da maldição, está debaixo da espada da lei. Estar debaixo da graça é estar debaixo do favor de Deus, é ser dirigido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é isso que os povos estão fazendo, caindo no chão, rodando nas igrejas e fazendo coisa, e gatinhando igual cachorro, igual leão, e dizendo que está com o espírito do leão de Judá. Isso é mentira. Isso é um espírito das trevas. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo não fez essa vergonha com nenhum dos apóstolos, nem dos santos profetas, homens de Deus e mulheres de Deus. Eu sirvo a Jesus já tem 33 anos, sempre falo isso. Eu já recebi a presença do Senhor dentro das barcas que faz a travessia de Rio e Niterói, e ali minhas lágrimas vieram dos olhos, e minha língua se enrolou, e eu tive que falar baixinho, e não houve nada de estrepulia dentro das barcas, ninguém foi chamado a atenção com a manifestação do Espírito Santo em mim. Eu digo uma coisa para os irmãos: estar debaixo da graça é você obedecer à vontade de Deus. Tem gente que está confundindo muitas coisas. Pensa que estar debaixo da graça é você entrou no céu, agora você pode fazer tudo. Sim, é o que as pessoas imaginam. Quando nós saímos daqui, entramos lá no céu, acabou a luta, acabou a peleja, não tem mais demônio, também não vai ter mais esse desejo pecaminoso. Ali você estará livre para fazer tudo aquilo que é correto lá no céu, porque lá não haverá mais tentações. Mas aqui na terra não. Estar debaixo da graça é que Jesus morreu por você para te dar uma grande ferramenta, te dar armas para você brigar. Estar debaixo da graça é que você agora tem ferramentas para lutar contra os sentimentos satânicos, contra as ciladas do inimigo, contra os dardos inflamados. Estar debaixo da graça é que você agora tem o escudo da fé, você tem a espada do Espírito, agora você tem entendimento que Deus te deu para te dar conhecimento que você tem que fazer. Estar debaixo da graça, Deus te deu agora condição para você fazer as coisas que antes você não fazia. Você pecava, ali apontava uma espada, porque você não tinha controle, você não tinha poder para controlar, então você estava debaixo da lei. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, eu estou debaixo da graça. Andai em Espírito, ou seja, ser guiado pelo Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso quer dizer o quê? Se você for dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito vai te ajudar a você não pecar. Porque mesmo você tendo o Espírito Santo e você não der ouvido à voz dele, você pode dar lugar ao pecado e à espada da lei te condenar novamente. Porque, irmãos, quem vai condenar os pecadores no dia do juízo? É a palavra, a própria palavra da graça contra as obras que a pessoa praticou. Não foi isso que Jesus disse? Vocês não estão lembrados, né? Eu vou lembrar os irmãos. Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho dita, essa vos acusará naquele dia. É graça, viu? A própria graça vai se transformar em espada da lei. Graça é isso, irmão. Jesus morreu, o Espírito Santo foi nos dado para nós vencermos todas
as lutas, todas as investidas, todas as tentações do diabo. Não quer dizer que eu estou debaixo da graça, que eu não tenho que fazer nada, que eu estou debaixo de uma proteção tão grande, tão grande, tão grande, que eu posso ficar de braço cruzado, vendo televisão, rindo com o indivíduo lá falando palavrão, a mulher rebolando, cantando música do mundo, e eu estou ali me deliciando com o corpo dela. Isso é graça? Você está debaixo da lei do pecado, você novamente entrou debaixo da lei do pecado. Por isso que ele falou: permanecerão no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Aqui diz, irmãos, como eu citei, vou citar novamente: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, aí ele faz uma pergunta no outro versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Está aqui claro, está bem claro. Estar debaixo da graça significa que você pode ter acesso a filmes pornográficos entrando dentro da tua casa, para você e sua mulher ficar olhando, para você se incitarem com o outro. Isso é coisa da profundeza do inferno. Graças a ter liberdade para ir para um motel com a esposa, um lugar imundo que foi feito para prostituição. Isso não é graça. Graça não é escarnecer o seu irmão, fazer piada com as coisas de Deus. O Espírito Santo não leva o cristão a fazer essas coisas, porque o cristão que tem o Espírito Santo, ele está debaixo da graça. Mas se ele andar também em Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Deus nos concede aos irmãos esta garra, Deus, irmão, manter-se firme na palavra de Deus, para que, na verdade, outras pessoas que não têm a coragem de andar segundo a graça correta, vejam em vós o bom procedimento, porque está chegando a grande tribulação. Nós somos a geração da grande tribulação, ou seja, nós somos a geração entre o arrebatamento e o começo da grande tribulação, sendo que muitos dos que estão vivos hoje vão ficar por aí, entre os crentes, porque só poderão ser arrebatados os crentes santificados, segundo a palavra, não segundo a doutrina de cada religião. Como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tão certo como diz a palavra, as nações estão se unindo para levantar um governante mundial. A marca da besta é mais do que nunca esse chip que está sendo criado. Pode até haver uma coisa muito mais sofisticada, mas o que indica que isso aí é o começo, que as pessoas serão marcadas. E vai ficar muitas pessoas porque não estão entendendo o objetivo de Deus. Essa questão de graça e lei está levando muitas pessoas a se prepararem para ficar aqui. Na verdade, muitos crentes estão se preparando para ficar e não para subir. Porque para preparar para subir, você tem que negar, tem que deixar de fazer a tua própria vontade, teu querer, teus desejos, teus anseios, que te leva ao pecado, que te embaraça na vida, que te amortece, te anestesia, que deixa você tão envolvido com o dia a dia, que na verdade você não tem tempo mais para o Senhor. Por que Jesus disse vigiai? Por que ele disse vigiai? Ele disse vigiai, porque vai ser um momento em que muitas pessoas, muitos crentes não estarão vigiando. Ele disse: serão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. E serão dois moendo no moinho, um será tomado, outro será deixado. E serão dois no campo. Quando ele falou serão dois no campo, eu sei que é o campo daquela época trabalhando, mas serão também dois no campo do Evangelho. Estão lá lutando, estão pregando, mas um está com o coração nas coisas de fora e o outro está com o coração na obra de Deus. Um é tomado, o outro é deixado. Quem for deixado, os crentes que for deixado aqui, irmãos, vão passar durante 7 anos de grande tribulação e destruição sobre a terra. Os demônios vão fazer extrema crueldade com os crentes que ficarem aqui. Mais os flagelos que Deus trará sobre o mundo, como esse grande meteoro que vai cair dentro do mar, como está escrito aqui na palavra do Senhor em Apocalipse 8, que vai destruir a terça parte dos navios e a terça parte dos seres viventes. E os cientistas já avistaram esse grande meteoro vindo em direção à terra. Então é em nossos dias. E nós precisamos, irmão, vocês precisam buscar o Senhor. Vocês precisam realmente pregar, ensinar, falar, viver o Evangelho. Cuidado para não se embaraçar, nem com internet, nem com televisão, nem com moda. Cuidado para não ficar parado olhando muitas coisas inconvenientes que o Senhor tem reprovado. Precisamos nos voltar mais para a palavra.
precisamos nos unir mais em família, precisamos amar mais e perdoar mais uns aos outros, precisamos entender melhor os irmãos e suportar a fraqueza dos mais fracos. Tem irmãos que não suportam a fraqueza do outro e começa a abrir os lábios. Precisamos suportar, precisamos orar mais uns pelos outros, precisamos, aleluia, neste mundo, quando eu falo assim, eu falo para toda a igreja na terra, para aquele que nos ouve, precisamos buscar a Deus, aleluia, porque, irmãos, a qualquer momento desse aí, pode ser, irmão, você esteja em casa, no trabalho ou dentro da igreja, um grupo vai e o outro fica. Deus abençoe, irmão, Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir um grupo de louvor. Vamos ao Senhor. Vamos entender o que é graça, né, irmãos? Amém. Graça não é ficar engraçado diante do Senhor, não, viu, irmãos? Graça é que você recebeu ferramenta. Olha aqui, ó. Tem uma bateria, microfone, pedestal, contrabaixo, guitarra. Faz de conta, isso aqui é graça. Graça é condições de fazer uma coisa. Ferramentas. Isso é graça. Graça, como diz muitas pessoas, favor imerecido. Você não mereceu, mas Deus te favoreceu. Quando Jesus morreu, o Espírito Santo foi dado para te abençoar. Ele entra em você e produz aqueles frutos que você não podia produzir. Ele produz as obras que você não podia fazer sozinho. O Espírito Santo, então, ele atua junto contigo. Você diz assim: Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa. A irmã Lídia está ali. Ela contou um testemunho que quando ela entrou para a igreja aqui em Marambaia, nós estávamos congregando ainda na casa da irmã Liliana. E ela ouviu falar sobre o perdão. E tinha um parente que não falava com ela e ela também não falava com esse parente. E ela então sentiu no seu coração o desejo de fazer um concerto. Isso foi de muitos anos, né, irmã Lívia? 11 anos. Sabe por quê, irmão, que ela sentiu esse desejo? Porque o Espírito Santo começou a tocar nela. E ela disse para Deus: Senhor, eu quero. Isso é graça. A graça levou ela a fazer isso. E ela então orou ao Senhor, se preparou. Em determinado dia houve um concerto, houve a reconciliação. Mas ela desejou, e o Deus cooperou, porque ela estava debaixo da graça. A graça estava movendo ela à conversão, à transformação, a uma liberdade diante do Senhor. Isso é graça.